E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para o nosso segundo vídeo de revisão para a prova do Enem de 2020. Nesse vídeo eu trago para vocês o tema concentração de soluções, um tema extremamente importante que aparece com muita frequência nas provas do Enem. Vamos começar aqui com uma questão do Enem de 2016. Olha lá, para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes N, que é de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio iguais a 357, 60 e 2034 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma disponível na vinhaça será mais próxima de... Então, olha, esse tipo de questão, pessoal, você vai lendo de trás para frente. Eu quero saber a quantidade total de fósforo, tá, em quilogramas, que vai estar em 27 mil litros de etanol. Só que você sabe que para cada litro de etanol você tem 18 litros de vinhaça. E na vinhaça, a quantidade de fósforo é igual a 60 miligramas por litro. Então, olha, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que encontrar quantos quilos de fósforo existem em 27 mil litros, são produzidos quando você tem 27 mil litros de etanol sendo produzidos. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue montar isso. Eu sei que são 60 miligramas de fósforo para cada 1 litro de solução de vinhaça. Perfeito? Isso aqui, essa informação é para vinhaça. E aí eu ignoro os valores do nitrogênio e do potássio, porque não me foi perguntado disso. Tá? Você tem a seguinte informação. Quando você tem a produção de 18 litros de vinhaça, é porque você tem 1 litro de etanol produzido. Então, olha, para cada 1 litro de etanol que foi produzido, você produz 18 litros de vinhaça. Olha essa informação aqui. 60 miligramas de fósforo estão para cada 1 litro de vinhaça. Como na produção de 1 litro de etanol você tem 18 litros de vinhaça sendo produzidos, você pode fazer ou uma regra de 3, tá? Se fizesse assim, olha, 60 miligramas está para 1 litro, tá? Qual massa estaria para 18 litros, tá? Eu vou fazer por análise dimensional, que eu faço isso tudo numa linha só, tá? E aí a gente vê o seguinte, eu quero saber quanto de fósforo você consegue, né? Você consegue ter disponível quando você produz aí 27 mil litros de etanol, 27 vezes 10 a 3. Então olha só a mágica acontecendo, 60 miligramas está para 1 litro de vinhaça. Para produzir 18 litros, então, ao produzir 18 litros de vinhaça, você produz, então, 18 vezes 60 miligramas, que é a quantidade de fósforo disponível na produção de 1 litro de etanol. Como você quer produzir 27 mil litros de etanol, é só pegar este valor que você encontrou aqui e multiplicar por 27 vezes 10 a 3. Mas ainda assim, você teria, olha a mágica acontecendo aqui, litro de vinhaça, litro de vinhaça, litro de etanol, e você teria a massa de fósforo em miligramas. Isso precisa aparecer em quilogramas, porque foi assim que ele perguntou no enunciado. Então, olha, eu posso continuar usando a análise dimensional ou usar a regra de 3, o que for mais confortável para você, tá? E aí a gente vê o seguinte, miligramas precisa virar grama. Como que eu faço isso? Na verdade, miligrama precisa virar quilograma. Eu faço o seguinte, 1 grama são 1000 miligramas. Isso daqui que eu fiz, olha, eu multipliquei para o que a gente chama de fator unitário. Porque eu estou te dizendo que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Logo, 1 grama dividido por 1000 miligramas equivale a 1. E eu posso multiplicar qualquer valor por 1. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa agora ao passar grama para quilograma. Porque 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, 1 quilograma dividido por 1000 gramas também é 1, tá? Só que essa forma de conversão ela é bem conveniente porque o grama cancela, o miligrama cancela com esse miligrama aqui, olha, né, onde está a nossa setinha, e sobra qual unidade? Quilograma, perfeito?
E aí, olha, eu encontrei quantos quilogramas de fósforo, né? Quantos quilogramas de fósforo são produzidos quando estão disponíveis quando você produz 27 mil litros de etanol. Perfeito? Ah, professor, mas tem que fazer a conta. Sim, claro, né? É a etapa final do nosso problema. Eu vou deixar só os números que nos interessam aqui. Tem uma coisinha a mais que dá para a gente fazer aqui, né? Porque 1000 é 10 a 3, então dá para cortar aqui, não é verdade? E aí vão ficar esses números. 60 vezes 18 vezes 27, tudo isso dividido por 1000, e isso daqui, quilogramas. Eu tenho que achar a resposta que bate com isso. Tá? Eu usaria uma estratégia de aproximar os números aqui, olha, porque 1000 é 10 elevado à terceira potência, então 60 dividido por 10 vezes 18 dividido por 10, que é 1,8, vezes 27 dividido por 10, 2,7. Tá? E aí eu vou conseguir encontrar qual é a resposta mais próxima. Porque, olha, veja se é roubar fazer isso daqui. Isso aqui é 6, perfeito? 1,8 é quase 2. Então, 6 vezes um número que é quase 2. Mas não é 2, então o resultado vai ser menor do que 12. E 2,7 é quase 3. Então, isso daqui seria igual a 36. Tá? Isso daqui é um pouco menor do que 36, mas é próximo de 36. Qual é a alternativa que traz um número menor do que 36? O único aqui é a letra B. Essa é uma opção esperta da minha parte, porque eu sei que o número é menor do que 36, então eu posso eliminar essas alternativas. Eu sei que 6 vezes 1,8 vezes 2,7 não pode ser igual a 1, então só sobraria a letra B. Se você tiver segurança, marca a letra B. Se não tiver, vai lá e faz a conta. Né? 60 vezes 18 vezes 27, divide o resultado por 1000 e seja feliz. Beleza? Tranquilo? Vamos dar sequência aqui então. Olha, vamos olhar para mais uma questão bem legalzinha. É uma questão do Enem de segunda aplicação de 2015. Tá? Que vai falar aqui, olha, da cafeína ser um alcaloide que é identificado com 1,3,7 trimetilxantina, cuja massa molar é de 194 gramas por mol, né, e cuja estrutura química contém uma unidade de purina conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 miligramas de cafeína. Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 ml de café, a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara é mais próxima de... Então, olha, esse aqui é o típico problema, que você pode usar as fórmulas que te deixam confortável, quem gosta de usar fórmula, você pode usar a regra de 3 ou você pode usar a análise dimensional. Tá? Tanto faz a forma que você escolher, né? Desde que seja a melhor forma, a forma mais confortável para você. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber no final quantos mols de cafeína estarão presentes por litro de solução de café. Tá? Eu sei a seguinte informação, uma xícara de café, eu vou começar aqui, olha, uma xícara de café contém 80 miligramas de cafeína para cada, contidos ali em 200 mililitros de solução. Tá? Essa informação ela está aqui, olha, no enunciado para mim, perfeito? No final eu quero chegar aqui em mol por litro. Então nossa missão é fazer uma conversão de unidade que no final isso resulte em mol por litro. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Olha, primeira coisa que eu faria aqui é fazer o miligrama virar grama. A gente fez isso na questão anterior. Então eu posso falar que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Ou, se você preferir, tem muita gente que fala, professor, o mili é 10 a menos 3. Então eu coloco 10 a menos 3 no lugar do mzinho. Também está certo, né? Porque 80 dividido por 1000 é 80 vezes 10 a menos 3, tá? Eu só estou fazendo dessa forma para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá? A mesma coisa com o litro. Tá? Eu quero fazer um mililitro virar litro, então eu sei que 1000 mililitros é igual a 1 litro. Aí você vai falar, poxa, pera, não, você inverteu aí. 1 grama por 1000, depois 1000 por 1. Qual que foi a lógica?
Olha, eu queria fazer com que a unidade mililitros virasse litro. Então eu tenho que fazer de alguma forma que apareça numa fração que se cancelem, tá certo? A mesma coisa com o miligrama com grama. E aí pode vir um aluno mais esperto ainda e falar, poxa, os milis aqui são 10 a menos 3, então eu cortava eles desde o início, tá? E aí 80 miligramas por 200 mililitros seria a mesma coisa que 80 gramas por 200 litros. Não é errado falar isso, tá? Só que a nossa xícara não tem 200 litros. Mas como a gente quer saber a concentração, e concentração é número de concentração molar, é a quantidade de matéria do soluto sobre o volume da solução. É uma grandeza que ela não depende da extensão, não depende se a nossa xícara tem 200 mililitros ou se ela tem 200 litros. A concentração é a mesma, tá? É o que a gente chama de propriedade intensiva, que não depende da extensão. Perfeito? Tá? Então, olha, 80 gramas por 200 litros. Eu quero fazer grama virar mol. Eu tenho isso daqui, olha. Isso daqui faz grama virar mol. Tá? Um mol de cafeína tem 194 gramas de cafeína. Perfeito? Então, já fiz. Tá? Se você usar a regra de 3, vai dar a mesma coisa. 194 gramas, 1 mol, 80 gramas, X. Tá? Acabou. Eu já achei quantos mols tem aqui por litro, não é verdade? Olha lá o que vai dar aqui, olha. Porque sobrou unidade de mol por litro. Sobrou 80 dividido por 200 vezes 194, que é, como eu estou procurando o valor mais próximo, que é aproximadamente 200. É ou não é? Tá? Isso daqui é alguma coisa, mol por litro. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, 80 dividido por 2 vezes 2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Tá? Esse 2 aqui, lembrando que ele é 1,94. Que aí, olha a mágica acontecendo de novo. 80 por 2 vai dar 40. 40 por 2 vai dar 20. Aí vai ficar, aqui como resultado, lembra que isso é mol por litro, vai ficar 20 vezes 10 a menos 4 mol por litro, ou 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Isso aqui é aproximado, ou simplesmente 0,002 mol por litro. E aí você sai feliz, marcando ali a letra B. Tranquilo? B de bizu da química. Ok, legal. 0,002, tá? E aí você vai falar, professor, como é que faz isso por fórmula? Eu acho mais fácil por fórmula. Você faz assim, olha, concentração molar é número de mols, que é massa sobre massa molar, sobre volume, tá? A massa de cafeína, se você quiser fazer por fórmula, vamos ampliar aqui, olha. A massa de cafeína vai ser 80 vezes 10 a menos 3 gramas. A massa molar, 194 gramas por mol. E o volume? Não vai caber aqui não, vai? Olha, 200 mililitros, né? Vezes 10 a menos 3 litros, não coube. Tá? Vou deixar as unidades de fora só para simplificar, tá? Só para simplificar a escrita. Você sabe que o resultado tem que dar mol por litro. Então, as grandezas têm que estar em grama, grama por mol, e o volume em litros. Tá? Vai estar aqui, olha, 200 vezes 10 a menos 3 litros. E aí, 10 a menos 3, cancela com 10 a menos 3, 80 por 194 por 200, que é o que você tinha achado aqui. Tá? E aí você vai falar, poxa, com fórmula é muito mais fácil. Então, se você grava a fórmula, legal. Se você não grava, às vezes o raciocínio, né, é o seu melhor aliado na hora da prova. Tá? Então, por isso que eu sempre reitero, você faz da forma que for mais confortável. Perfeito? Beleza. A gente ia chegar no mesmo resultado. Tá? Tem ninguém cansado não, né? Vamos para mais duas. Tem mais duas aqui, olha. Essa daqui é do ano passado, de segunda aplicação. Uma questão bem legal. Olha, o vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho que, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético de 4% volume. E aqui eu faço uma pausa. 4%
volume, significa que são 4 ml de ácido para cada 100 mililitros de solução. Então quer dizer que daqueles 100 mililitros da solução de vinagre, 4 mililitros é de ácido, do ácido acético, tá? Eu escrevi ácido acético aqui para simplificar, mas 4 mililitros é do ácido acético. Perfeito? Continuando. Uma empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 mililitro de amostra de vinagre estão de acordo com a legislação. Tá? Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa, né, de hidróxido de cálcio 0,1 mol por litro e um indicador que faz com que a solução fique cor-de-rosa, se estiver básica e incolor e se estiver neutra, né, ou ácida. Tá? Um indicador que faz que a solução fica cor-de-rosa se estiver básica, se estiver incolor, né, se estiver neutro ou ácido fica incolor, isso daí deve ser a fenolftalina. Né? Considere a densidade do ácido acético, 1,10 gramas por centímetros cúbicos, a massa molar do ácido acético, 60 gramas por mol, e a massa molar do hidróxido de cálcio, 74 gramas por mol. Qual o valor mais próximo para o volume de solução de hidróxido de cálcio em mililitros que deve estar contido em cada ampola do kit? Tá? Então, o kit ele vai lidar com alíquotas de 1 mililitro. E aí, olha, a gente vai ter que fazer aqui um pouquinho de conta, né, para a gente resolver o problema. Tá? Você tem duas formas de resolver. A primeira forma é descobrir qual é a concentração molar que corresponde a 4% volume-volume, porque ele te deu a densidade do ácido acético. Tá? Ele te deu a densidade do ácido acético aqui, que é 1,10. Perfeito? A outra forma é descobrir quanto de ácido acético tem nessa alíquota de 1 ml. Tá? É a forma que eu estou tendendo a escolher aqui agora. Eu vou descobrir quanto de ácido acético tem e aí eu saberia quanto de hidróxido de cálcio que iria gastar. Beleza? Então vamos resolver junto aqui comigo. Então vamos lá. Eu vou trabalhar com esse 1 mililitro de ácido. A informação que eu tenho é a seguinte: em 1 mililitro de ácido, 4% desse volume é de fato o ácido acético. Tá? Então, olha, nesses 1 mililitro eu tenho um volume de 0,04 mililitros de ácido acético, que eu vou abreviar assim, HAC, que vem da estrutura do ácido acético, que é assim, olha, H3C, C dupla O, OH. Lembra que ele é um monoácido, tá? Ele sofre uma ionização. Você teria que estar com essa informação, perfeito? E aí a gente faz o seguinte: eu sei, com base no volume, né, que eu posso fazer a estimativa da massa com base na densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. A massa de ácido acético ela vai ser igual a densidade vezes o volume. Perfeito? A densidade ele te deu aqui, olha, 1,10 gramas por centímetros cúbicos. Lembra que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Tá? Então você vai colocar o valor aqui, olha, 1,10 gramas por centímetro cúbico, que eu vou escrever convenientemente como mililitros, vezes esses 0,04 milésimos de litro, ou mililitro. Tá? A gente vai encontrar aqui, então, que a massa de ácido acético vai ser igual a 0,044 gramas, é isso, né? Perfeito? Então, o número de mols de ácido acético ele vai ser essa massa, né, que multiplica 1 sobre a massa molar, né, 1 sobre 60, que vai dar 1 mol tem 60 gramas. Então, ele vai ser 0,044 vezes 1 sobre 60, 1 mol para cada 60 gramas. Tá? Isso daqui, então, vai ser o resultado em mols. Perceba que aqui vai dar grama aqui em cima, né? Aqui vai dar mol,
e aqui vai dar grama. O grama vai cancelar com grama, beleza? Tranquilo? Então, olha, só limpar aqui. Limpei demais, sumiu o 4 ali, tá aqui. Senão depois na hora da conta não aparece. Perfeito. Encontrei quanto de ácido acético eu tenho na minha alíquota, que é a minha amostra que vai ser analisada. E com o que a minha amostra vai ser analisada? Com hidróxido de cálcio. Perfeito? Que tem esta concentração. A pergunta foi, qual é o volume de hidróxido de cálcio que vai ser utilizado? Então, olha, eu tenho que escrever a equação química aqui. Aqui não tem como escapar. É uma questão que a gente considera como uma questão de titulação. A gente vê o seguinte, HAC, que é o nosso monoácido, o ácido acético, lembra aqui da estrutura dele aqui, perfeito? Mais hidróxido de cálcio, que é uma dibase, tem duas hidroxilas. E a gente vê o seguinte, olha, duas hidroxilas numa neutralização total, num método analítico, onde você vai ter o indicador, precisariam reagir com 2 mols aqui de HAC. Isso vai fazer diferença no nosso resultado. Muita gente pode errar essa questão por esquecer desse doisinho aqui, tá? E aí, olha, ácido acético mais hidróxido de cálcio vai dar origem ao CaC2, que é um sal orgânico chamado acetato de cálcio ou etanoato de cálcio, mais 2 mols de água. Isso aqui não é importante para resolver a conta do problema, mas é a nossa equação completa. E a gente tem o seguinte, eu vou colocar aqui de outra cor, 2 mols de ácido acético estão para 1 mol de hidróxido de cálcio. A nossa alíquota, ela tem um total aqui de, eu vou deixar indicado, né? 0,044 dividido por 60 mols. Perfeito? Isso aqui vai reagir com quantos mols de CaOH2? Tá legal? A gente vai achar, eu vou sumir minha câmera aqui, olha, a gente vai achar que o número de mols de CaOH2, tá? Aqui está bem fácil, ele tem que ser a metade disso daí. 0,022 dividido por 60 mols. Perfeito? Tranquilo? Como a concentração molar do CaOH2 ela é igual ao número de mols sobre o volume vai ser igual ao número de mols dividido pela concentração. Tá? Então ele vai ser igual a 0,022 dividido por 60 dividido pela concentração, que é de 0,1 mol por litro. Tá? Então esse volume aqui vai aparecer para a gente em, aqui está em mols, vai aparecer para a gente em litro. Tá? Então fazendo a continha aqui, você vai chegar no seguinte, olha, você vai chegar em 0,22 dividido por 60. Tá? Ou, se eu dar uma limpada aqui no slide, deixa eu colocar mais um, para não ficar muito bagunçado ali, senão confunde a mente. Deixa eu trazer isso para cá, olha. Isso aqui é a conta que a gente está fazendo, né? Vamos trazer ela. Está aqui, nossa continha. Então esse volume vai ser isso daqui em litros, tá? Então vai ser o volume de 22 vezes 10 a menos 2 dividido por 6 vezes 10 litros. Reescrevendo aqui mais uma vez, de 22 dividido por 6 vezes 10 a menos 3 litros, ou 22 dividido por 6 mililitros. Você vai falar, não, poxa, não tem essa resposta lá nas alternativas, né? Mas tem uma resposta que se aproxima, porque olha, 24 por 6 é igual a 4, 18 por 6 é igual a 3. Então 22 por 6 é um número entre 3 e 4, mais próximo, inclusive, de 4. Tá? E aí o número que vai bater lá é 3,7 mililitros. É o volume da sua amostra do seu hidróxido de cálcio que tem que estar no kit de análise. Então, olha, refaz o passo a passo aqui comigo só para você não ficar perdido. Eu tenho, então,
uma amostra de vinagre, uma alíquota de 1 mililitro. Essa alíquota de 1 mililitro, ela tem uma concentração de 4% volume-volume, ou seja, 4% do volume dela é ácido acético. Desses 4%, né, eu tenho então 0,04 mililitros, que pela densidade eu consegui calcular uma massa de 0,044 gramas, que me permitiu também calcular o número de mols. E aí eu fui lá para o outro slide e escrevi a equação química. Então, recapitulando aqui, a gente tem a equação química, lembrando que o ácido acético é um monoácido, então eu vou precisar de 2 mols de ácido para cada mol de hidróxido de cálcio, tá? Então, essa daqui é um ponto importante da minha regra de 3, tá? Eu vou precisar de 2 mols, opa, apaguei, não era para apagar, eu vou precisar de 2 mols de ácido para cada 1 mol da base. Então, se eu tiver 0,044 sobre 60 mols, eu vou precisar de N mols, tá? E aí o número de mols de hidróxido de cálcio ele vai ser, então, metade do diácido, vai ser 0,022 sobre 60. Como concentração molar, quantidade de matéria, número de mols sobre volume, e eu tenho o número de mols aqui, né, e eu tenho também o volume aqui, que é de 0,1 litro, tá? Então, olha, eu falei errado, né? Eu tenho a concentração que é 0,1 mol por litro. O meu volume, ele vai ser a quantidade em mols, né, dividido pela concentração molar, que vai estar em mol por litro. E aí eu vou chegar nesse volume de 0,22 sobre 60. Que aí eu fui rearranjando aqui, brincando um pouquinho com a matemática, até chegar em 22 sobre 6 vezes 10 a menos 3 litros, que é 22 sobre 6 mililitros, que é 3,7 mililitros, um número confortável o suficiente para que a gente possa marcar a nossa letra A, perfeito? De bizu da química, beleza? Tranquilo? Vamos lá então para a nossa última questão de hoje, tá? Se você está gostando do revisional, pessoal, por favor, comente aí no Instagram, marque aquele colega que também está desesperado aí para a prova do Enem, tá? Compartilhe esse vídeo nos seus stories. Se você está vendo no YouTube, já sabe, é o de sempre, se inscreva, deixa o joinha, tá? Não deixe de fazer isso não, isso é muito importante para o canal, perfeito? É uma forma de você, né, dizer para mim, olha, pô, valeu aí pelo trabalho, beleza? Vamos lá, última questão. Em um caso de anemia, a quantidade de sulfato de ferro, FeSO4, massa molar igual a 152 gramas por mol, recomendada como suplemento de ferro, foi de 300 miligramas por dia. Acima desse valor, a mucosa intestinal atua como barreira, impedindo a absorção de ferro. Foram analisados 5 frascos de suplemento contendo solução aquosa de sulfato de ferro 2, cujos resultados encontram-se no quadro. Tá? Então você tem 5 frascos de suplemento que você vai analisar. Se for ingerida 1 colher de 10 ml por dia do medicamento para anemia, qual a amostra que conterá a concentração de sulfato de ferro 2 mais próxima da recomendada? Né? Dentre essas amostras, qual que vai conter a mais próxima da recomendada? Olha só, pessoal, você pode até pensar, poxa, eu vou ter que testar uma por uma para ver qual tem 300 mg por dia. É uma forma. Né? Você tem aqui, olha, as concentrações em mol por litro, né? A sua colher tem 10 mililitros, você consegue achar então quantos mols cada um dos frascos, né, vai fornecer em 10 ml e sabendo o número de mols, sabendo a massa molar, você vai encontrar a massa e encontra quantos miligramas. Essa é uma forma, fazer um por um. Eu não gosto dessa, eu acho mais prudente eu descobrir, né, a partir da dose recomendada, né, qual seria a concentração recomendada em 10 ml. Eu acho mais prudente da nossa parte. Que eu tenho o seguinte, olha, são 300 miligramas que você precisa por dia. Perfeito? 300 miligramas. Isso daqui eu já vou fazer tudo para um dia, tá? Então eu não vou colocar dia aqui, beleza? 300 miligramas são quantos gramas? De novo, você pode fazer 1 grama por 1000, ou você pode substituir o milho aqui, né, por 10 a menos 3. Eu vou fazer igual eu venho fazendo desde o início da nossa aula, tá? 10 a 3 miligramas. Que aí a mágica acontece, é a matemática, tá? E aí eu tenho 300 vezes 10 a menos 3
né, gramas, tá? A massa molar do ferro é 152 gramas por mol. Então, isso significa que 1 mol de ferro tem 152 gramas, tá? Então, olha, por que eu multipliquei assim? 1 mol de sulfato ferroso ou sulfato de ferro 2 é igual a 152 gramas de FeSO4, tá? Então, olha, 1 mol de ferro de sulfato ferroso dividido por 152 gramas de sulfato ferroso é como se eu tivesse aqui um fator unitário, um fator de conversão, tá? E aí eu já chego aqui, olha, na unidade mol. Isso daqui é a quantidade de mol que eu preciso por dia. E isso precisa estar, tá, em 10 ml. Faz sentido, né? Eu tenho essa quantidade em mols que vai ser ingerida por dia e vou ingerir apenas uma colher de 10 ml. Então, olha, eu vou fazer essa conta aqui. Olha como é que essa conta ela é bonitinha. Que vai dar 300 vezes 10 a menos 3, né? A gente já tinha feito lá no início, dividido por 152. Tá legal? Tá? Isso daqui, olha, mol. E aí, como eu tô querendo encontrar a que está mais próxima, o Enem tá me falando assim, pô, né, sabe quando aparece um anjinho ali do lado? Fala, olha, corta, finge que é 150. Né? 300 por 152, 150. 300 por 150, né? 300 por 150 dá 2, redondinho. E fica ali, 2 vezes 10 a menos 3 mol. Então, pessoal, isso aqui é como se eu estivesse lendo a questão do início de novo. Em um caso de anemia, a quantidade de sulfato de ferro recomendada como suplemento de ferro foi de 2 vezes 10 a menos 3 mol por dia. Tá? E aí, olha, 2 vezes 10 a menos 3 mols, isso aqui tem que estar em uma colher de 10 ml. Então, olha, a concentração do nosso suplemento aqui, do sulfato ferroso, tem que ser igual a número de mols sobre volume, que é de 10 vezes 10 a menos 3 litros, é ou não é? E olha que bonito, né? Olha que lindo. Mol por litro, 2 dividido por 10, 0,2. Então, a concentração de sulfato de ferro é de aproximadamente 0,2. Por que aproximadamente? Porque eu roubei aqui. Tá? O resultado é um pouco menor do que 0,2. Na verdade, o Enem foi bem malvado. O resultado é 0,197. Que aí quem errar um décimo ali vai sair correndo todo feliz marcando o frasco 4. Tá? O resultado é 0,197. Mas 0,197 é mais próximo de 0,2 mol por litro. Né? Então o frasco que está correto aqui é o frasco de número 2. Bem legal essa forma de resolução, né? Se você gostou, dá um like aí, tá? Deixa o coraçãozinho no Instagram, deixa o joinha no YouTube, comenta, se inscreve, faz todo o protocolo de sempre. Beleza, pessoal? Então, olha, não se esqueça de ver o outro revisional, revisional número 1, tá? Continue acompanhando a gente para ver o próximo revisional. Eu vou lançar um stories para que a gente possa sugerir temas. Eu tenho um tema na cabeça, mas às vezes vocês estão querendo outro, tá? Já foi pedido aí o revisional de eletroquímica, de pilhas com eletrólise. O pessoal ali falou para mim que tem uma demanda disso, então a gente vai fazer também, tá? A ideia é que todas as quartas-feiras, aí por volta das 6, 7 horas, a gente solte um revisionalzinho, beleza? Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço para todos vocês, beleza? Valeu, tchau, tchau!